Olá! Vamos agora para o segundo estudo desse trimestre, que tem como título O Grandioso Plano Divino Centrado em Cristo. Ao analisarmos as Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento, temos essa evidência de que ela está centrada no Salvador, ou seja, centralizada em Jesus Cristo. Acompanhe comigo o verso que abre o nosso estudo, que diz assim, está lá em Efésios, capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo. Em nosso estudo nos é mencionado os agradecimentos de Louis Armstrong, que teve o privilégio de romper a atmosfera e fazer a famosa viagem à Lua. Ele faz agradecimentos a toda a equipe por ter proporcionado esse momento ímpar na história da humanidade e também na sua vida pessoal. Da mesma forma, Paulo, em sua carta aos Efésios, agradece a Deus e a função de Jesus Cristo como Salvador, como Redentor, como aquele que propicia a possibilidade de vida eterna. Pois não se esqueça, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Esteja concentrado neste estudo. Próximo tópico de estudo: escolhidos e aceitos em Cristo. No estudo anterior, no primeiro estudo desse trimestre, tivemos a ideia e a mensagem de que Efésios, a carta aos Efésios é permeada por Cristo, ou seja, impregnada por Cristo. E agora não é diferente. Acompanhe comigo a passagem que está lá em Efésios, capítulo 1, verso 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Queridos, o verso para memorizar, o verso que introduz a nossa lição, nos fala em regiões celestiais. Cristo impregnado de amor. Cristo revestido de paz, de majestade, de autoridade. É justamente nesse sentido que devemos ler esse contexto no qual Paulo faz a sua redação. Cristo como centro do Evangelho, Cristo como o único caminho que conduz à salvação. Então, quando lemos em regiões celestiais, nós temos o forte indicativo de que sempre que você levar o Evangelho de Cristo, você tem conexão com o céu. E é essa atmosfera celestial, essa região celestial, no qual Cristo é o comandante. Essa atmosfera celestial, ela é disponibilizada em nosso meio. Não se esqueça, toda vez que você manifesta o nome de Cristo e a sua vontade e a sua importância em nossas vidas, você está criando uma atmosfera celestial. Isso é fantástico. Jamais deixe isso sair de seus pensamentos. Redenção cara, perdão abundante. Por que redenção cara? Porque custou o sangue de Jesus. E por que perdão abundante? Porque pela sua multiplicada graça, né, Deus nos deu o perdão em abundância.
E Paulo, quando chega em Efésios e escreve lá sua primeira carta, ele logo nota e vê que o pecado tinha dominado já aquela cidade. Estavam todos vivendo uma vida de muito pouca fé e entregue às trevas mesmo, e subordinado àquilo que Satanás mandava, né? Então, Paulo, na sua carta, logo lá no capítulo 1, ali no os versículos 7 e 8, você pode ver que ele já celebra as bênçãos, duas bênçãos ali da graça aos crentes. Quais são essas duas bênçãos que ele salientou? Redenção e perdão. E quando eu vou no livro de Colossenses, por exemplo, no capítulo 1, versículo 13 e 14, você pode anotar se quiser. No livro de Tito, capítulo 2, versículo 13 e 14 também. E também no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 15, você vai ver que esse assunto, esses temas, o melhor dizendo, né, eles são todos convergentes ao capítulo 1 e versículo 7 e 8 de Efésios, convergentes a esse capítulo. Por quê? E esses versículos. Por quê? Porque houve nossa redenção, você pode ver ali, pelo sangue, e remissão pela sua multiplicada graça, ou seja, graça de Deus. A nossa redenção celebra a generosidade de Deus em pagar o alto preço pela minha e pela tua liberdade, não é verdade, meu irmão? Ser redimido é tornar-se um cidadão do céu, ao invés de um escravo na terra, tá certo? A ideia de que Deus paga o preço da redenção a Satanás, essa ideia é medieval, ou seja, leva-nos à Idade Média, né? Não contemporânea. E quando eu estudei história, se a minha memória não me trai, a Idade Média ela vai de 1453 a 1789, né? Então, essa ideia não é bíblica de que Deus paga o preço a Satanás. Ela é uma ideia medieval, né? E na cruz, por exemplo, Cristo pagou o preço do nosso pecado passado e futuro. E isso é corrente, você já ouviu falar várias vezes, já deve ter estudado também na Bíblia esse mesmo assunto e chegado também a essa conclusão. Amém? O glorioso plano divino centrado em Cristo. Qual é o plano de Deus para a plenitude dos tempos e qual é o seu alcance? Você já parou para pensar nisso? Eu, na última escola sabatina, eu falei um pouco na igreja sobre a plenitude dos tempos. O que é uma coisa plena, meu irmão? É uma coisa fácil de entender, né? Uma coisa plena é quando é 100%. Quando você tem um compromisso, você vai lá e salda aquele compromisso, paga aquela conta, vamos supor, você deve R$1.000, foi lá, pagou R$1.000. Então você atingiu a plenitude. Então aqui nós estamos tratando da plenitude dos tempos. E quando Deus faz como ele fez antes da fundação do mundo, já o seu plano, né? O seu plano abrange, né? E abrangia quando ele fez, né? Todo o tempo, ou seja, a plenitude dos tempos.
ontem, hoje, amanhã e para sempre. Então, unir em Cristo todas as coisas no tempo e também espaço. Paulo até usou 3 rótulos para o plano de Deus. Número 1, mistério da sua vontade. Número 2, o seu propósito. E número 3, um plano para a plenitude dos tempos. Qual é o plano supremo final de Deus? É unir em Jesus tudo, em todos os lugares. Esse plano centrado em Cristo foi elaborado antes da fundação do mundo, como eu já havia dito, não é verdade? Assim, a igreja sinaliza aos poderes malignos que o plano divino está em pleno andamento e que o governo da discórdia findará. Aleluia! Amém por isso. O nosso rival, o rival de Deus, né? O inimigo de Deus, digamos assim, Satanás, o diabo, ele tem que saber que o plano dele de discórdia vai ter um fim e é praticamente já chegado ao fim, né? Ele terá fim, eu não sei quando, nem você talvez, mas ele terá fim. Aleluia! Grande é a misericórdia e a graça de Deus. Amém, irmão? Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Que bom que nós estamos mais uma vez juntos, estudando a lição da escola sabatina. Começamos a segunda semana do terceiro trimestre. Nessa semana teremos um assunto muito importante de novo sobre o livro de Efésios, e eu vou estar estudando junto com vocês o dia de quarta e quinta-feira. Quarta-feira fala sobre vivendo para louvor e glória da sua glória. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de que sermos louvores da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Bom, uma coisa que me chama a atenção nesse livro de Efésios é que Jesus, ele é o centro de toda a pregação de Paulo. Paulo, ele coloca Jesus no centro da vida dele e ele tem uma certa preocupação, tem uma grande preocupação com os membros dessa igreja, a fim de que eles não se desestimulem, a fim de que eles não, enfraqueçam sua fé. Paulo, então, tem aconselhado a eles e mostrado que Jesus é o centro, que eles não podem esquecer, na verdade, como nós também não podemos hoje. E aqui é bem claro, em Cristo fomos também feitos heranças. A herança de Deus que nós somos não é por nossa causa, mas em Cristo. Por isso nós precisamos entender que Cristo é o centro de tudo que nós fazemos, de todo o nosso louvor, de toda a nossa vida, porque é em Cristo que somos salvos e perdoados de nossos pecados. E diz aqui assim, parece que os crentes em Efésio tinham desanimado porque perderam a clara noção de quem eram como cristãos. Paulo desejou reforçar a identidade deles como cristãos. Os crentes não são vítimas de decisões arbitrárias e aleatórias de diferentes deidade ou poderes astrais. Eles são filhos de Deus e têm acesso a muitas bênçãos por meio de Cristo como base nos profundos conselhos e eternas decisões divinas. Nós somos uma herança de Deus, nós somos o amor, o centro de todas as coisas aqui nesse mundo, porque nós somos o centro do amor de Deus para a nossa salvação. É Deus que salva, é Cristo que nos salva. E vejam, e Deus diz assim na lição, eles são filhos de Deus, os cristãos, e têm acesso a muitas bênçãos por meio de Cristo como base nos profundos conselhos e eternas decisões divinas. É o propósito, o conselho e a vontade de Deus que atuam na vida deles em consonância com o plano divino ainda mais amplo de unir todas as coisas em Cristo, Efésios 1:5.
podem ter confiança inabalável na sua posição diante de Deus e na eficácia da herança que Ele oferece. A vida deles deve ecoar a essência da mensagem de Efésios 1, 13, 14. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui em Efésios capítulo 1, verso 11, diz assim: E nele digo, no qual fomos também feito heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então e aqui como os Efésios, Paulo pregava, e nós hoje lemos essa carta que Paulo escreveu aos Efésios, com a intenção de conhecer Jesus, saber que nós somos o objeto de amor e salvação de Cristo e do Deus Pai. Deus colocou o ser humano numa situação muito especial. Ele permitiu que o seu Filho viesse à Terra morrer por nós. E, portanto, nós podemos entender que em Cristo nós somos muito mais que vencedores. Nós somos aqueles que herdarão os céus e a vida eterna, que viverão eternamente na presença de Deus. Por isso, nós precisamos dizer, como o Paulo sempre dizia, a Deus toda honra, toda glória e todo louvor. Porque em Cristo nós somos salvos, em Cristo nós somos perdoados e em Cristo nós viveremos a eternidade. Que nós tenhamos isso muito claro na nossa mente e possamos entender que nós somos muito importantes para Deus, mesmo que aqui nesse mundo nós sejamos desprezados pelas pessoas, mas Deus nos ama a tal ponto que permitiu que seu Filho morresse em meu lugar e em teu lugar. Quinta-feira nós temos como título o Espírito Santo, selo e garantia. Paulo usa uma colocação muito interessante. Ele diz aqui, afirma Paulo claramente que no momento de que alguém entrega a vida a Jesus e crê nele, o Espírito Santo sela aquele crente em Cristo para o dia da redenção. Verdade maravilhosa, libertadora e reconfortante a cada um de nós. O Espírito de Deus marca os seguidores de Cristo com o selo da salvação, assim que eles creem. Veja, Deus trabalhando para a nossa salvação. O Espírito Santo, ele nos sela de tal maneira que nós só vamos nos perder se nós desejarmos assim. Porque todo o céu está trabalhando a nossa favor. Jesus morreu na cruz, Jesus nos salvou, nos perdoou e agora está intercedendo por nós e vem um dia nos buscar. Ele sobe ao céu e Deus envia o Deus Espírito Santo para que trabalhasse agora com a sua igreja, com aqueles que o aceitando a Cristo e selando esse povo para que no dia da volta de Cristo sejam levados eternamente para morar com Cristo. Então, nós não podemos negligenciar tamanha salvação, tamanho esforço do céu para nos salvar. A segunda imagem que Paulo faz do Espírito Santo é que ele utilizou o Espírito Santo foi como garantia. O Espírito Santo é a garantia da nossa herança, que nos dirige para o momento em que a herança será dada na íntegra. A palavra traduzida como garantia, arrabon, foi um empréstimo do hebraico e era usada no grego comum, o koiné, para indicar uma primeira parcela, depósito ou pagamento adiantado que exige do comprador pagamentos adicionais. Os crentes não pagam garantia, mas a recebem de Deus. A presença preciosa do Espírito Santo na vida dos crentes, segundo Paulo, é a primeira parcela da herança completa, da salvação e da redenção que virá com o retorno de Cristo. Por isso que o pecado contra o Espírito Santo é imperdoável. Porque é o próprio Deus que está trabalhando no nosso coração e nós não podemos rejeitar. Se nós rejeitarmos o Espírito Santo, nós rejeitamos a Cristo e rejeitamos a salvação, então nosso destino só pode ser a perdição para sempre. Querido, se você se sentir às vezes, desestimulado, creia que Deus te ama e que Ele fez tudo e está fazendo tudo para te salvar. Assim como Ele colocou uma marca num selo, o Espírito Santo é a nossa garantia da nossa salvação em Cristo Jesus. Vamos agora fazer o desfecho final do nosso estudo, fazendo a conclusão. Temos a ideia direta de que nós somos filhos adotados, no qual
Cristo, quando derramou o seu sangue, derramou em nosso favor. Portanto, ele demonstrou o máximo interesse pela raça humana. A raça humana foi resgatada, adotada pelo poder e pela graça, pela majestade, pela bondade, pela misericórdia dos céus, representada por Jesus Cristo. Então, nós somos filhos adotivos porque em um determinado momento, quando ingressou o pecado, nós nos distanciamos do Criador e agora somos resgatados. Outro ponto que não podemos deixar de fora nesse momento conclusivo do nosso estudo é o quê? De que o Evangelho centrado em Cristo, apesar de muitos apenas fazerem uma breve narrativa, ele foi feito para ser ouvido, mas ouvido com atenção, com amor, com senso de percepção, com o coração aberto. E a partir desse momento, o ouvir, ele se conecta com o crer. E crer na mensagem do céu, no poder salvador de Jesus Cristo, é fundamental e decisivo na vida de todo aquele que deseja ter uma conexão direta com o céu e, mais do que isso, ter uma vida continuada eternamente em ambiente celestial, em uma atmosfera celestial, em regiões celestiais. Que Deus abençoe você e sua família e nos encontramos em um próximo estudo. Até lá. Tchau, tchau. Obrigado, Pai, pelo privilégio que eu tenho de, antes da eternidade, te conhecer pela Tua palavra, pela comunhão contigo. Por favor, continuemos na caminhada cristã, conhecendo-te cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém.